A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para a gravação de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. EBD no ar, Departamento de Ensino da nossa Igreja Assembleia de Deus na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E estamos aqui mais uma vez para trazer a você o estudo resumido, simplificado da lição que iremos estudar no próximo domingo, em salas de aula, onde vamos nos reunir com toda a igreja para nos desfrutar da palavra de Deus. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando a respeito do corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo, cujo comentarista, o nosso pastor José Gonçalves, nos traz essas explicações em 13 lições a respeito da igreja, da sua origem, da sua natureza e da sua vocação. E com isso nós entendemos que a igreja, o corpo de Cristo, essa igreja edificada pela sua palavra, vai nos trazer aí o conforto e a direção para seguirmos os passos de Cristo Jesus. Nos mostrando aqui que nós temos realmente uma origem, que nós temos realmente uma natureza que nós devemos vivenciá-la e fomos chamados, temos uma vocação para sermos presentes dentro da igreja na qual pertencemos. Não somente uma igreja formada por um templo ou uma instituição, mas muito mais que isso, a igreja é um organismo vivo no qual Cristo é a cabeça e que se manifesta ao mundo através dos homens no qual ele buscou, salvou, purificou e transformou. Hoje nós temos por título a lição de número 2, que vai nos trazer a respeito da imagem bíblica da igreja. Nós vamos estudar nesta lição as figuras destacadas nas páginas sagradas, seja no Novo Testamento, seja em Atos dos Apóstolos ou nas próprias cartas. Nós vamos ver que a igreja ela é comparada ou traz umas imagens que a configuram para demonstrar realmente a nossa natureza e aquilo que verdadeiramente a igreja é. Tanto é que a lição de número 2, no seu textual, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, diz que o seguinte versículo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos que nós realmente temos um chamado de Deus, e através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo Jesus, que fundou e formou a igreja, hoje nós estamos sendo privilegiados em fazermos parte dela, parte desse corpo, que na verdade cuja cabeça é o Cristo, e nós estamos aí arraigados nele, vivendo por ele. A verdade prática vai nos dizer que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa esta igreja é. Então nós vamos ver aqui em 3 pontos principais, como sempre a revista faz e nos traz a sua didática para ensino, 3 pontos a respeito da igreja. O primeiro ponto, ele vai falar sobre a imagem que descreve um relacionamento, Quais são as imagens que a igreja tem nesse mundo que descreve um relacionamento com o próprio Cristo ou com o próprio mundo. Um segundo ponto, nós vamos ver quais são as imagens que descrevem a função da igreja, Qual que é a função da igreja desse mundo e quais são as imagens que nós temos relatados aqui na Bíblia Sagrada, que demonstram aquilo que a igreja deve produzir e aquilo que a igreja deve fazer. E, para fechar num terceiro ponto, nós vamos ver as imagens que descrevem a habitação da igreja, O que é essa habitação da igreja? Quem que mora nesta igreja? Quem que é o proprietário desta igreja? Quem que edificou esta igreja? Então são 3 pontos de uma maneira bastante rápida, concisa, mas sem
deixar nenhum ponto para trás, nós vamos aqui estudar esta lição. Primeiro, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta a diversidade de imagem que revela a Igreja de Cristo. Nessa lição nós vamos abordar a imagem, primeiramente como noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus. Também ela é a geração eleita, conforme nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Como sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Veja quantas figuras de linguagem a Bíblia vai nos mostrar o que é verdadeiramente a igreja dentro desse mundo. E quando nós falamos em igreja, eu quero ser bastante conciso aqui, e para não gerar nenhuma dúvida, nós não estamos falando em instituições, nem em placas de igreja e nem em templos construídos por mãos de homens. Nós estamos falando aqui da edificação material. Nós estamos falando aqui da igreja, daqueles que foram um dia chamados pelo próprio Cristo, foram santificados através da palavra e separados, foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo, e por meio disso o homem se arrependeu dos seus pecados, teve a sua mente iluminada pelo poder do Espírito Santo, compreendeu de fato realmente a obra salvífica de Cristo Jesus, se rendeu aos seus pés, e a partir daí, então, ele passou a fazer parte desse grande corpo que é chamado Igreja de Jesus Cristo. Aliás, Jesus mesmo disse aos seus discípulos que ele formaria, ou que ele fundaria, ou que ele edificaria a sua própria igreja. Então, são pessoas de todos os lugares, de todas as épocas, de qualquer parte do mundo, que se dobra e reconhece o seu senhorio e entrega totalmente a sua vida a ele. Esses fazem parte da igreja verdadeira, que nós chamamos também da igreja invisível, né? Cuja a expressão Jesus nos disse que ele formaria aqui o seu reino e que ele estaria entre nós. E esse reino nada mais é que a sua própria igreja, cujo ele é o cabeça, cujo ele é o rei e o senhor. E nós somos seus discípulos, seus servos, e estamos ligados nele dentro desse reino que ele fundou através da sua própria vida. Então, nós vamos entender agora como a Bíblia nos fala a respeito destas imagens que representa esse grupo de pessoas convertidas em Cristo Jesus, que chamamos de igreja. Em cada denominação, em cada local, em cada templo, em cada instituição, existe pessoas que realmente servem a Cristo e que fazem parte desta igreja invisível, desta igreja verdadeira. O primeiro ponto que nós temos aqui sobre o relacionamento como imagem de Cristo é que essa igreja é comparada como uma noiva. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas da Escritura, porque Jesus salvou pessoas e criou a sua igreja e a denominou como noiva, esperando aquele grande dia quando ele retornará, e aí sim ele vai transformá-la em sua esposa. E nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios 11, versículo de número 2, que Paulo escreve o seguinte a respeito da noiva de Cristo. Ele diz: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, veja só, Paulo dizendo, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Essa noiva é retratada como uma virgem pura, e ele está preparando, ou ele estava preparando, através dos ensinamentos e através das palavras e do modo de viver, para que eles estivessem preparados como uma noiva virgem para encontrar o noivo que estava ou que está para chegar. Então a igreja, ela é representada nessa imagem como a noiva de Cristo. Tem que ser pura, tem que ser uma noiva totalmente entregue à espera do noivo que um dia virá.
Assim como nós temos a parábola das 10 virgens, cujas as 10 esperavam um noivo, existiam 5 que estavam esperando com os vasos, com as vasilhas cheias de azeite. Assim também a igreja é representada como esta noiva, que está esperando a volta do seu noivo, para que se possa se unir com ele para sempre, mas essa noiva precisa estar pura, preparada, santificada e com os seus vasos, as suas vasilhas cheias do óleo, que é do Espírito Santo, para que quando ele chegar, assim ache-as dignas e preparadas para esta união eterna. A Bíblia também vai nos mostrar no segundo subponto desta imagem que a igreja também ela é representada como esposa de Cristo. Logo, uma vez comprometida, a igreja comprometida com Cristo, ela está apta a se casar com ele. Já tem um pré-contrato, se eu posso usar esta expressão, para que a igreja se transforme, ou no dia desta união, ela se transforme na esposa de Cristo. E Paulo vai retratar isso lá em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 25 e 26, quando ele diz a esse respeito, mostrando a forma como um marido humano deve tratar a sua esposa, assim também a igreja tem a mesma conotação com Cristo. Ele diz assim, vós maridos amai as vossas mulheres, agora sim, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra. Então nós vemos que Paulo mostra-nos que essa união que vai nos tornar a esposa de Cristo, foi porque ele nos amou e a si mesmo se entregou por ela, se entregou pela igreja, para que ela pudesse agora ser pura e santificada pela lavagem da palavra, como se lavasse com a própria água. Então, nisso a igreja é purificada, transformada, e nesta união ela se torna a esposa de Cristo. Assim como é destacada a pureza da noiva, como já vimos, nós vamos ter, consequentemente, a natureza da própria esposa, que vai, a partir desse momento, dessa união eterna, vai passar a ser a esposa de Cristo para habitar com ele para toda a eternidade. E vemos aqui que Cristo já amou a igreja, e como ele amou esta igreja, ele se entregou por ela, para que ela fosse purificada e, além de ser purificada, fosse transformada e tivesse a sua própria natureza, para que através disso houvesse uma união, e haverá essa união, para que possam estar juntos para todo sempre. Jesus mesmo disse, que nós estaremos com ele por toda a eternidade, e assim como ele é, nós também o veremos e nós também seremos. Então, esta imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a igreja deve ser o parâmetro do relacionamento entre os casais aqui. Então, Paulo faz essa junção para que nós possamos entender como deve ser o nosso relacionamento dentro do nosso lar, visto que o relacionamento eterno com Cristo, ele é perfeito. Um terceiro subponto, dentro desta imagem que descreve o relacionamento com Cristo, nós temos que a igreja é tratada como rebanho de Deus. Quando Paulo reuniu os presbíteros lá na cidade de Éfeso, isso está registrado lá em Atos, no capítulo de número 2, ou 20, versículo de número 28, ele tratou de mostrar a igreja como se fosse um rebanho. Esse rebanho que tinha os líderes, que são os pastores, e que deveriam cuidar bem e tratar bem desse rebanho, porque não pertenciam a eles próprios. Veja só o que ele diz. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para quê? Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, uma outra figura de relacionamento, a igreja é comparada com um rebanho, que Cristo deu a esta igreja pastores, líderes,
para que através esse rebanho, que é a sua própria igreja, pudesse ser ensinada, tratada, cuidada, aconselhada, ensinada a viver uma vida digna do Cordeiro que desceu e morreu por cada um de nós. Então nós vamos ver que esse rebanho é retratado para que os pastores, os líderes, cuidem bem, porque esse rebanho não pertence aos pastores. Eles são só pessoas vocacionadas por Deus para apresentar esse rebanho, esta igreja santificada e pura diante de Deus. O rebanho de Deus, como é tratado, são como se fossem ovelhas que estavam sendo cuidadas para que no dia em que o verdadeiro pastor, o sumo pastor vier, usasse de forma condizente. Na verdade, nós vemos aqui que ele mostra que o pastor não pode fazer do seu trato com a igreja, pois esse rebanho não pertence a esse pastor, mas sim ao pastor eterno, que é o próprio Cristo Jesus. Então vimos nesse primeiro ponto, nesta imagem de relacionamento, que a igreja é comparada à noiva de Cristo, à esposa de Cristo e também ao rebanho de Deus. No segundo ponto, nós temos aqui que a igreja também tem uma outra imagem, e que essa imagem vai refletir qual é a função desta igreja, como ela deve ser e como ela deve proceder. 3 pontos também aqui é tratado, ou melhor, 2 pontos aqui é tratado. O primeiro ponto vai falar que esta igreja ela tem a imagem daqueles que foram chamados para ser uma geração eleita, ela foi chamada para ser um sacerdócio real, foi chamada para ser uma nação santa e foi chamada para ser um povo adquirido. Então nós temos aqui 4 exemplos de como essa igreja foi tratada e qual é a sua função. A primeira é que ela é uma geração eleita. Veja só, se no Antigo Testamento nós tínhamos o povo judeu que foi chamado por Deus para ser testemunha da sua palavra e manifestar ao mundo o seu querer, agora no Novo Testamento nós temos a igreja que foi separada para ser uma geração eleita para levar ao mundo a vontade e o querer de Deus e mostrar ao mundo que é realmente quem Deus é. Agora, esta geração eleita, ela não foi formada apenas de uma pessoa, de uma nação só, como foi formada no Antigo Testamento, que Deus separou a Israel. Agora, a igreja, ela é formada por todas as pessoas, todas as gentes, de todas as épocas, de todos os lugares, que não importa a sua nacionalidade, não importa a sua etnia, mas o que importa aqui é que esses se entregaram e receberam a Cristo como Senhor e Salvador para serem partes desta nação, desta geração eleita. Então aqui não existe separação entre idiomáticas, nem separação entre racionalidade, ou melhor, separação entre nacionalidade. O que nós vemos aqui que não importa aonde a pessoa esteja ou o que ela professa como a sua nacionalidade, mas o que importa aqui é que ela realmente entenda qual é o propósito de Deus para que Deus possa, através dela, se manifestar ao mundo. Tanto que nós vamos ver nas páginas em Atos dos Apóstolos que Deus vai separar gentios e judeus e deles fez um terceiro povo, né? Sendo que no Antigo Testamento era tudo voltado para a nação judaica e quem não era judeu era gentil. E agora, pela proclamação do Evangelho, nós vemos Deus trabalhando nos corações das pessoas, que não importa se eram judeus ou gentios, Deus salvando, transforma eles numa pessoa que faz parte da sua igreja, do seu próprio corpo. Então essa é a geração eleita, é essa que vai ministrar e que vai mostrar ao mundo verdadeiramente quem é Deus. Um segundo ponto aqui dentro desse primeiro ponto é que a igreja também ela é mostrada como um sacerdócio real.
Se no Antigo Testamento somente os sacerdotes ou os sumos sacerdotes podiam oficializar no templo, hoje, como igreja, todos são sacerdotes diante de Deus. O véu foi rasgado na morte de Cristo Jesus e agora todos podem entrar e ministrar na presença de Deus, mostrando ali o seu trabalho sacerdotal diante dele, seja através da oração, seja através da confissão. Nós podemos estar diante do Senhor como sacerdotes para levar a Deus as necessidades, não somente nossas, mas também de todo o povo. Nós fomos também, ou somos também, ou temos também a imagem como nação santa e povo adquirido. Como já foi explicado, nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver para sermos um povo único para poder servir a Deus. O mundo conhece a história de Deus, mas o mundo não vive Deus. Assim como o mundo não pode receber o Espírito Santo, a igreja, esses convertidos e lavados, fazem parte desta nação santa, chamados de povo também adquirido, para que possa viver em conformidade e viver conforme os ditames da Bíblia Sagrada e segundo os seus decretos. O corpo de Cristo, como diz aqui o ponto 2, é a igreja formada e que vai agora ser transformada, ou não vai ser transformada, mas ela vai ter a imagem de um corpo, como Paulo mesmo nos ensina, que a igreja agora é um corpo, cuja cabeça, o próprio Paulo vai nos dizer, que é o próprio Cristo. Então, a igreja como um todo, ela é comparada com o corpo, e individualmente nós somos membros deste corpo, que somos membros desta igreja. Assim como Pedro também comparou a igreja com uma edificação, os quais nós somos os tijolos ou as pedras que formam esse grande edifício. Assim também a igreja, como o corpo de Cristo, ela é formada por muitos membros. Se formos especificar aqui ou detalhar, uns pegando como imagem o corpo, um é a unha, outro é o dedo, outro é o ombro, outro é o ventre, e cada um tem a sua função dentro desse corpo. Não existe aquele que é maior ou aquele que é menor. Todos fazem parte desse mesmo corpo, né? Todos fazem parte dessa mesma estrutura. Existe alguém que pode ter uma melhor visibilidade, uma parte desse corpo que tenha uma melhor visibilidade, mas isso não quer dizer que ele seja maior que as outras partes do corpo, os outros membros, porque todos são necessários. Deus não faz essa acepção nem essa divisão. Para Deus, todos são iguais. Assim, juntos, formam a igreja. Como um corpo com todos os membros, forma uma unidade. Assim também, a igreja, ela não é simplesmente uma instituição, mas ela é um organismo vivo, que ela se multiplica, ela se transforma, ela produz, ela traz vida, ela traz prosperidade, ela traz conhecimento, ela traz crescimento, ela traz sabedoria. Então, esta unidade, esse corpo de Cristo, é formado para que Cristo, sendo a cabeça, o corpo possa fazer justamente aquilo que ele determina. Num terceiro ponto, nós temos aqui a imagem que descreve a igreja como habitação. E nós temos aqui justamente 3 pontos que vai mostrar como a igreja é, né? Se, como função, ela é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, e também ela é comparada como corpo de Cristo, como habitação, esta igreja, ela é o santuário de Deus, ela é a casa de Deus, e ela tem o privilégio de ser a igreja de Deus. Vejamos então o primeiro ponto. Como santuário de Deus. Como santuário de Deus, nós vemos a igreja, que é a formação de todos os crentes, de todos os salvos, em unidade, que se transforma no santuário de Deus. Individualmente, o crente é como se fosse um templo,
no qual habita o Espírito Santo. Um crente sozinho, uma pessoa sozinha, ele não forma a igreja. Por isso, as pessoas que não frequentam a igreja e que têm aquele jargão chamando-os de desigrejados, eles sozinhos não são igreja. Quando Jesus disse que eu formarei a minha igreja, ele não estava simplesmente falando de uma pessoa, ele estava falando de um conjunto de várias pessoas com os mesmos ideais e com a mesma formação e com a mesma transformação, seriam aquilo que ele chamou de igreja, de pessoas reunidas com uma só fé, numa só unidade, com um só propósito, adorando um só Deus, para viver em união. Então, isto realmente é a igreja. Individualmente, nós somos o templo. E Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Então, o santuário de Deus, individualmente nós temos o Espírito Santo, mas o santuário de Deus, de uma forma completa e absoluta, é a igreja que está nos 4 cantos da terra. Não importa onde se reúnam, nem como se reúnam, desde que voltados para a adoração do seu nome, é a esposa, é a igreja de Cristo Jesus. E ali é o seu santuário, aonde ele está sentado no seu sublime trono, e a igreja voltadas para ele, adorando o seu santo nome, bendizendo a ele e glorificando a ele por tudo aquilo que ele é. A igreja, o ponto 2 aqui vai nos mostrar também que a igreja é comparada com uma casa de Deus. A igreja é descrita lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15, que a igreja é a casa de Deus. Deixa eu achar aqui para nós darmos uma lida a respeito disso. 3,15 vai dizer o seguinte: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Aqui ele não está falando para como convém andar no templo de Deus, nem na instituição chamada igreja, né? Nem na placa que se deu o nome a essa casa de Deus. Aqui diz que, Timóteo diz que nós, se ele tardar, que nós saibamos andar na casa de Deus. E ele completa, que é a igreja do Deus vivo. A coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos a casa de Deus nesse complexo de pessoas, tá? Com idiomas diferentes, com nacionalidades diferentes, mas que não importa onde estejamos, nós temos a mesma consciência que nós somos um povo só. E somos moldados pela mesma palavra. Por isso, Paulo vai dizer a Timóteo e vai trazer-nos aí em todos os seus relatos, aí na primeira carta e na segunda e na terceira Timóteo, dizendo que nós devemos observar os mandamentos para que nós, ao observarmos esses mandamentos, saibamos viver entre aqueles que fazem parte da igreja ou da casa de Deus. Esse conceito da igreja, como sendo casa de Deus, é derivado do Antigo Testamento, quando eles se reuniam e eram tratados lá no templo em Jerusalém, né? Que eles se congregavam e poderiam dizer que eles eram o povo de Deus e que se reuniam no templo. Hoje, como os templos somos nós, todos juntos, nós nos transformamos aí dentro desse conceito, a casa de Deus, aonde ele reside, aonde ele habita. E para terminar, no terceiro ponto, nós temos o privilégio de ser igreja. À luz do que estamos estudando nesta lição, podemos fazer algumas observações. Vejamos aí, 3 observações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que fazem parte do seu rebanho, ou que se relaciona com o próprio Deus. Por isso, nós fazemos parte de um grupo privilegiado de pessoas que andam segundo os seus estatutos e vivem segundo os seus mandamentos. Apesar que invisíveis, apesar que
crido pela fé, apesar que nós temos a concepção em nossa mente e em nosso coração arraigados, a palavra de Deus que não nos deixa dúvida a respeito daquilo que somos, nós somos a igreja de Cristo comprada, lavada e redimida. O segundo ponto é que a igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal. Ou seja, nós fomos chamados, separados para sermos igreja, para sermos sacerdotes. E a função sacerdotal é estarmos diante de Deus, levarmos a Deus a necessidade, buscarmos em oração aquilo que necessitamos e colocarmos diante de Deus a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, apresentando a Deus a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Nisso seremos conhecidos pelo mundo que somos filhos de Deus. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e que Deus vive. Jesus disse que faria em nós morada. Ou seja, nós somos templo do Espírito e Ele habita em nós. Deus habita em nós. Então é um privilégio realmente fazer parte da Igreja de Cristo. Então aprendemos aqui nesta lição, nessas imagens bíblicas, que a igreja tem muita importância. São figuras que vão nos ajudar a compreender a igreja em todo o seu aspecto institucional e também funcional. Assim, essa imagem nos ajuda a descobrir qual é o lugar de cada um dentro do corpo de Cristo. Desta forma, nós podemos melhor cooperar para ser perfeito em tudo aquilo que fazemos para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Então essas imagens nos mostram e nos fazem entender quem realmente somos. Verdadeiramente somos o povo de Deus, a casa de Deus, o sacerdócio de Deus. Além disso, a noiva e a esposa que brevemente estará na eternidade com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe grandemente e que tenha uma excelente aula no final de semana. Deus te abençoe.